Beleza? Tudo certinho. É, nosso uniforme. O pessoal vai começar a perguntar por que pô, os caras só vão de preto, até aquela camisa. É o A gente uniforme. lava, viu? É, ok. Tem lavanderia. Caros amigos, este programa de hoje eu fiquei preocupado e falei pro Dani aqui o seguinte. Dani, afinal, existe alguns termos que eu posso usar e que isso possa eu cometer um erro grave ou ter um problema grave para mim? Então você falou vários. Um que me chamou a atenção é o as ou like. Opa! Afinal, esse como tem dois significados, um como fala de duas maneiras diferentes. O que isso pode me gerar de problema? O que isso pode trazer para mim? Afinal, eu estou trabalhando com negócio. É um mundo dos negócios para mim. E pode ser seu último negócio se você errar isso. Como? Você pode fechar a tua empresa num contrato, Tá. você confundir. Tá, as é como, like é como. Uma confusão de qual palavra usar, as like, pode fechar uma empresa no mundo jurídico. Pode ser bem sério. De que maneira, Dani, eu devo aplicá-lo e como eu devo aplicar isso? Tá, então teoricamente todo mundo sabe que as e like são como, né? A preposição como na língua portuguesa, né? Então, só que a gente tem o seguinte, primeira coisa, vamos começar, né? Obviamente do começo. Não é as, em brasileiro fala as e like. As é aquele orifício, também chamado de ânus, que todos nós temos. Esse é o seu as, que não é o as que a gente está falando. Então, vamos lá, gente, muito cuidado. Então, olha aqui, ó. ASS, S. Depois a gente vai ter uma aulazinha sobre fonética, fonética básica. O objetivo aqui não é ninguém ficar expert e sair dando aula de fonética, mas tem que saber um mínimo de fonética para você funcionar no mundo business. Então, olha aqui, ó. ASS, anos, só que de forma pejorativa, todo mundo entendeu. Aquela palavrinha de duas letras que a gente não vai falar aqui, a gente não quer ser desagradável. Então isso é um palavrão, não é legal. S. Aqui, ó, entre barrinhas, que a gente está vendo aqui bonitinho. Essa é a transcrição fonética. Então tem som final S, de S, em português, né? Então, S. Isso é um palavrão. Então, a gente está falando aqui hoje da preposição as. Olha aqui o símbolo fonético AS, que é o como. Então, olha lá, olha as barrinhas, ó, A e o som de Z. Então, ó, ele vai vibrar. É zebra, é zorro, tá? Então é as. Então, a dúvida aqui é as e like. As duas são como na língua portuguesa. O as. Vamos lá. O as. O as só se for o seu. Você deixa o meu em paz, porque nós estamos falando as, preposição. Você tá abusado hoje, hein, rapá? Opa! Então vamos lá. E agora eu já sei quando eu for falar. Ih, deixa pra lá. Então, aí tá uma gafe importante com relação à pronúncia. Que a gente tem que falar seriamente sobre pronúncia no mundo business, no mundo comercial. E as implicações que isso pode trazer para a sua empresa. Então a gente vai dar um enfoque diferente à pronúncia dos nossos programas. Assim como a gente está dando esse enfoque diferente à gramática hoje. Ok. Tá? Então vamos lá. As. Como é que você pode usar a preposição as? Como é que você pode não? Como é que você deve? É diferente. As significa, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. While. Então, enquanto. Dá uma olhadinha só no exemplo aí, que bacana. Olha lá, ó. I sat by the river as the sun was setting. Então, quando você quiser dizer enquanto, você vai usar o as. Mas ele também pode significar because. Olha o exemplozinho aqui. Because I'm going to stay in as I'm naked today. Substitui. Como é que você vai saber se é like ou se é as? Onde está o as bonitinho aqui, coloca um because. I'm going to stay in because I'm naked today. Naked, very tired. Vou ficar em casa porque estou muito cansado hoje. Tá. Então você vai substituindo para saber se está certo ou não. Aí não cabe um like. Então a gente vai usar o as quando você puder substituir por while, ou por because, ou por because, ou por in the same way as, na mesma forma que, do mesmo jeito que, olha o exemplozinho lá, she's a great driver, as her mother was. Ela é uma motorista bacana, ela dirige bem, como a mãe dela era. Então, ó, the same way as, da mesma forma que a mãe dela era, do mesmo jeito.
você ainda vai usar para descrever um job ou function. Ou seja, uma função de alguma coisa ou um emprego. Então, sei lá, he works as a painter. Ele trabalha como pintor. É a função dele, é o trabalho. Ele trabalha como administrador. Você não pode usar like. Tem que ser o as. Ou então função. Sei lá, estou usando essa poltrona como apoio. É a função da poltrona, ela está me dando apoio. Não pode ser like. Tem que ser as. Então, olha aqui, ó. I use this table as a desk. Então, estou usando essa mesa como uma escrivaninha. Ela está fazendo a função de escrivaninha. Não pode ser like. Tem que ser as. E ainda, para terminar, a gente vai usar nos comparativos de igualdade, que são os comparatives of equality. As. Então, por exemplo, you're as talented as your father. Você é tão talentoso quanto seu pai. Você não vai usar like. Você tem que usar as. Então, nesses exemplozinhos aqui, você vai ter que usar as. Ok. Tá, onde entra o like nessa história? Quando o significado for, por exemplo, você puder substituir por similar to. Similarmente a. Parecido com. Olha o exemplozinho que legal aqui, ó. He's just like his brother. Ele é como o irmão dele. Você está comparando. Ele se comporta como o irmão. Ele fala como o irmão. Você não pode usar as. Aí tem que ser like. Tem um outro uso, que é o for example. Quando você puder substituir o like por for example, por exemplo, não pode ser as, vai ter que ser like. Então a gente tem mais usos para o as do que para o like. Né? Então vamos dar um exemplozinho com for example. There are many historical cities in Brazil, like São Luís. Então tem várias cidades históricas no Brasil, muitas cidades históricas no Brasil, assim como São Luís. Por exemplo, São Luís. Se o como quiser dizer, por exemplo, ele tem que ser like. Okay. Então a gente tem aqueles 5 casos lá para o as e tem esses 2 casos aqui para o like. E aí, lembra da musiquinha da Madonna? É tudo muito simples. Se perdeu, não tem aquela música que todo mundo conhece? Like a Virgin. Não tem? Tem. Tá. Quando a Madonna fala like a Virgin, ela está dizendo que é como se fosse uma virgem, imitando uma virgem, ou que é virgem mesmo. O que você acha? Como se fosse? É. Não é virgem, né? Né? Acho que não. Sei lá, né? Mas enfim, na música dá a entender que não é. Tá. É como se fosse uma virgem, comportando-se like a virgin, touched for the very first time, tocada pela primeira vez. Né? É uma coisa hipotética. Sim. Então, aí se perdeu, não lembrou da regrinha, dormiu, esqueceu, bebeu, tá de ressaca? É muito simples. As é a coisa como ela é. É a verdade, é o fato. Isso aqui é um resumo, tá? É basicamente. Like é como se fosse, é imitando, é por exemplo, é uma analogia. Ok. Então vamos fazer a prova dos 9? Fica se mais perdeu, fácil. Vamos fazer a prova dos 9. A prova dos 9 é muito simples, vamos lá. Olha aqui, tem o A e o B. He works as a trucker. He works like a trucker. Em português é a mesma coisa. Ele trabalha como caminhoneiro. Ele trabalha como caminhoneiro. Qual dos dois o cara é realmente um caminhoneiro? Ele dirige um caminhão. Ah, O as. He o works as. Porque as descreve o que é a função, é o emprego. Não. E na B? Ele trabalha como um caminhoneiro, ou seja, uma analogia eu estou dizendo que caminhoneiro é um povo sofrido, que fica na estrada, que trabalha pra caramba, que trabalha pesado. Ah, perfeito. Então ele fica muitos dias longe de casa, é um cara que viaja a negócios. Nossa, esse cara trabalha como um caminhoneiro, viu? Olha, dá dó. Ele volta pra casa uma vez a cada 15 dias. Ou seja, eu vou falar, he works like a trucker. Numa frase, ele é um caminhoneiro. E na outra frase, ele trabalha como um caminhoneiro. É o famoso burro de carga. Ele trabalha como se ele fosse um caminhoneiro. Então,
Quando você usa o Trabalha as, viajando, trabalha fazendo várias coisas, passando tempo fora. trabalha pesado, trabalha claro. feito um cão, o cara trabalha duro. Vida de caminhoneiro não é fácil. Sim. Você usou a palavra caminhoneiro para dizer, olha como esse cara trabalha duro. Ok. He works like a trucker. Para um brasileiro pode ser a mesma coisa, para um nativo. Em uma ele é caminhoneiro e na outra ele não é caminhoneiro. Claro. Na outra ainda rende. Ele faz o quê? Exato. Tá. He works like a... Ó, exato. Sim. Olha, puta que gancho, hein? Olha o Tico e o Teco hoje estão, hein? Nessa! Então, se um nativo pega e fala, he works like a trucker, qual que vai ser a... Ah, é? Sério? O que ele faz? Justamente. Se um nativo estiver conversando com outro, olha, he works as a trucker. Nossa, que legal, o caminhão dele é grande. Olha a diferença. Tá? Agora você fala, mas o que tem a ver caminhoneiro com o mundo business? Tá esquisito o negócio. Não, não tá. Imagina isso num contrato. Com certeza. Imagina isso num contrato. Minha empresa opera like não sei o quê. Cara, isso pode ser estelionato. 171, Código Penal. Minha empresa opera no mercado as a lá lá lá. Você está falando que a sua empresa presta esse serviço, sua empresa tem essa função. O as é de verdade, o like é de mentira. Por uma preposição, isso é preposição, tá? Por uma preposição errada, você pode ser preso. Dorme com essa. Ok. Então, aproveitando o Dani, dorme com essa. Até o próximo programa. Tchau. See you next program. Bye bye. Agora. E a gente vai estar trabalhando agora, durante esse nosso programa, uma questão que eu conversei com o Dani durante a semana e vi com o Dani que é o seguinte, que é muito comum isso acontecer, que é o famoso inglês latino.